Boa tarde. Estamos aqui agora para, de novo, falar sobre Feature Recognition, ou como é que nós podemos utilizar inteligência artificial ao serviço da indústria têxtil. Sou Fernando Vasconcelos, sou o diretor de marketing da Mind. A Mind, para quem não conhece, é uma empresa portuguesa especializada na produção de sistemas de CAD e corte para as indústrias têxtil e do calçado. Neste caso, vamos aqui falar de uma aplicação que é especialmente vocacionada para a indústria têxtil, embora com a utilização cada vez mais frequente de têxtil, por exemplo, no calçado, esta mesma tecnologia possa ser utilizada também nessa outra indústria, ou em outras que utilizem tecido como mobiliário ou mesmo o automóvel. Então, contextualizando um bocadinho o tema, o que é que nós vamos aqui falar? O que nós vamos aqui tentar explicar é os fundamentos da solução tecnológica, que chamamos Feature Recognition, e tentar demonstrar quais são os seus impactos reais em produção. O sistema que estamos aqui a demonstrar está já instalado em produção real em alguns clientes e traduziu-se por vantagens competitivas significativas que iremos abordar de seguida. O desafio na indústria têxtil e o desafio que este sistema pretende resolver é que a colocação de peças sobre tecidos complexos, com padrões complexos, é difícil ou praticamente impossível de automatizar. A colocação manual neste tipo de padrão é possível, obviamente, mas consome recursos humanos consideráveis. Ora, a questão da utilização dos recursos humanos não se prende apenas com questões de custo, prende-se também muitas vezes com questões mesmo de execuibilidade, porque recursos humanos com capacidade para avaliarem a colocação de partes neste tipo de padrões não são facilmente encontráveis e, infelizmente ou felizmente, a tendência nos nossos dias é para que sejam cada vez mais difíceis de encontrar. E, portanto, não é apenas uma questão de custo, é mesmo uma questão de, muitas vezes, execuibilidade. Em casos mais complexos, mesmo estes operadores mais eficientes e com maior experiência, mesmo eles não conseguem fazer uma colocação efetiva com alguns tipos de padrões. Os métodos tradicionais, outros métodos, e reparem, nós já estamos a chamar a métodos tradicionais, métodos inovadores que lançámos há menos de 5 anos. E, portanto, isso demonstra, na verdade, a nossa permanente capacidade de inovação. Estes métodos tradicionais de print and cut e pattern matching que nós automatizamos são métodos que são relativamente recentes quando falados em modo digital ou puramente digital. E, portanto, estar a dizer que isto são realmente métodos tradicionais é realmente uma prova da nossa capacidade permanente de inovação. O que se passa é que estes métodos são úteis e continuam a ser úteis e nós continuamos a preconizar a sua utilização, mas não conseguem cobrir todos os casos, em particular aqueles casos de padrões que parecem mais aleatórios, não são facilmente endereçáveis por nenhum desses métodos. E portanto, tínhamos que encontrar uma solução e a Feature Recognition é a solução para esse problema. Então, em que é que consiste este método? Bem, na prática, dito muito simplesmente, o Feature Recognition o que faz
é que identifica as características individuais e unívocas de um tecido. Fazendo um paralelo simples, funciona muito como o reconhecimento facial a que já nos vamos habituando nos sistemas de, por exemplo, de aeroportos ou outros sistemas de identificação humana, como aquele que temos em vários dispositivos móveis. Portanto, é o mesmo tipo de tecnologia de identificação de características únicas de uma imagem que é utilizado neste software. Os benefícios principais que decorrem da sua utilização, obviamente, é a precisão. Uma vez identificado um determinado conjunto de características, isto vai ser sempre identificado da mesma forma. A velocidade, portanto, a colocação de peças neste tipo de tecido torna-se realmente bastante rápida. A repetibilidade, portanto, este tipo de processo não carece de ser repetidamente ensinado. Uma vez ensinado um padrão e uma colocação de partes nesse tecido, o processo pode-se repetir e logo, pela menor intervenção humana, existe uma menor probabilidade de erro humano. E já abordámos o outro benefício, uma menor necessidade de recursos humanos. Deixem-me vos dizer que nós aqui não gostamos de tapar o sol com uma peneira. Na verdade, este tipo de utilização de inteligência artificial conduz a uma menor necessidade de recursos humanos nestas tarefas repetitivas e altamente especializadas. Para terem uma ideia, no Brasil, num dos locais onde temos este sistema em operação, em produção, aquilo que anteriormente era feito por cerca de 200 operários, neste momento está limitado a 10 operários, aproximadamente. Portanto, é uma redução muito significativa da necessidade em termos de mão de obra humana. Casos típicos de aplicação que podem ser o alvo do Feature Recognition são tipicamente tecidos com motivos complexos ou com relações mestre-dependente. Vamos, por exemplo, imaginar uma t-shirt tipo Star Wars com uma imagem do Yoda e depois uma série de outros artefactos como galáxias, naves, etc. E a regra que o designer pretende colocar é que o Yoda tem que estar sempre centrado na peça principal da frente dessa t-shirt. Tudo o resto deve ser colocado em proporção a essa imagem central. Este tipo de problema, em que temos uma imagem central com uma colocação que tem que ser muito rigorosa relativamente a uma peça e onde todas as outras peças vão ser todas as outras peças e todos os outros elementos gráficos devem ser coordenados com essa imagem central, é o tipo de aplicação em que esta tecnologia de Feature Recognition é particularmente útil. Ela pode ser aplicada para alguns outros casos que já vimos aqui e que são também solucionados com outro tipo de soluções, mas é para este exemplo em concreto, para este tipo de problema em concreto, que neste momento ela apresenta vantagens competitivas mais interessantes. Bem, como funciona, nós já abordámos isto há pouco. Essencialmente, o sistema aprende a partir de imagens. Estas imagens podem ser ficheiros digitais, caso a concepção do sistema seja feita in-house, ou mesmo fotografias do tecido, no caso do desenvolvimento não ser feito in-house e, portanto, não termos acesso à arte gráfica de base. Portanto, funciona com qualquer uma das situações. Recomendamos, obviamente, que no caso de ser uma fotografia, esta fotografia deve ter uma qualidade elevada para não introduzir distorções no próprio processo de aprendizagem.
Imaginando o sistema tradicional em que os operadores colocavam agulhas nos pontos mais importantes de um determinado tecido, estes pontos de interesse que o Feature Recognition vai determinar podem ser assimilados a esses pontos onde se colocavam as agulhas. É uma boa analogia que podem fazer para tentar compreender como é que o algoritmo funciona. E, portanto, neste sistema temos três fases principais. Temos a fase de treino, de que estávamos há bocadinho a falar, onde o software vai identificar vários pontos-chave e vai colocá-las virtualmente no tecido. Este processo depois vai ser complementado com a colocação das peças nesse tecido, e o algoritmo vai então determinar que determinada peça tem que ter esses pontos, essas agulhas virtuais, numa determinada colocação em relação a essa parte. Uma vez feito este processo de treino estando adquirido, então pode-se passar à fase de produção propriamente dita. Na fase de produção, antes do corte, o que é que acontece? O que acontece é que o operador deve colocar a marcada de uma maneira grosseira em cima do tecido, e essa marcada vai ser ajustada função da aprendizagem anterior. Uma vez este processo é extraordinariamente rápido, portanto, eu não quero dizer que é imediato, mas é realmente muito, muito rápido. Uma vez este ajuste feito, o processo de corte pode iniciar, e a partir daí funciona exatamente como as nossas soluções, já que há bocado estávamos a definir como tradicionais, de pattern matching ou print and cut. O que é importante perceberem é que todo este processo, contrariamente àquilo que acontece no, vamos dizer, feature recognition manual, todo este processo pode ser automatizado. Portanto, a partir do momento em que o tecido mantenha uma certa consistência, todo o avanço do tecido e do corte pode ser totalmente automatizado, sem qualquer intervenção humana. Na pior das hipóteses, se houver algumas variações no tecido, que por vezes acontece a impressão, mas na pior das hipóteses, o que acontece é que será necessário fazer um reajuste da colocação da marcada, mas isso o software, a partir do momento em que já não consegue fazer esse ajuste de forma automática, vai avisar ao operador, a máquina para e faz simplesmente um novo reajuste manual. Mas não é necessário um novo processo de reaprendizagem. Comparando aquilo que acontecia antes e aquilo que temos neste momento, obviamente os dois principais fatores são a melhoria em tempo e qualidade do processo de corte. Mais do que isso, este sistema permite endereçar a produção em maior quantidade, porque, obviamente, sendo passível de ser automatizado, podemos realmente produzir séries maiores, porque não estamos limitados pelo tempo de produção e sobretudo pelo tempo de colocação. Obviamente reduz custos pela redução de mão de obra e, curiosamente, ao invés do argumento anterior, isto também nos permite considerar encomendas menores, porque não temos um tempo de setup tão elevado. E, mais ainda, temos uma muito maior flexibilidade de produção, porque o tempo de preparação num sistema deste tipo é muitíssimo inferior ao tempo de preparação num método convencional manual. Nós, já agora, convidávamos a ver, a que pudessem assistir aqui na Maquitex a várias demonstrações que temos desta tecnologia. Temos padrões vários que podem ver para a sua aplicação, desde o processo
de aprendizagem até ao processo até à fase de corte e depois picking. E terminava com um exemplo de um motivo, não Star Wars, mas de um motivo floral que demonstra as várias fases, as várias partes de um modelo que poderia ser construído com base neste tipo de tecnologia. Neste caso, provavelmente o designer teria especificado que estas flores que estamos aqui a ver centrais tinham que ser colocadas numa determinada posição em relação à linha divisória do modelo. Ou então a linha dos ombros teria que ser colocada com estas duas flores aqui no topo, sendo a continuidade para a manga um daqueles casos em que esta peça seria o mestre e esta outra seria o dependente. Obrigado, não sei se há alguma pergunta da audiência, não existindo. Agradecia a vossa presença e até à próxima.